Você tá com o bebezinho no forninho ou acabou de chegar já seu bebê e você quer saber como vai ser esse primeiro trimestre da vidinha do bebê? Então me acompanhe nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso. Meu nome é Daiane dos Anjos e este é o Manual do Recém-Nascido. O primeiro trimestre tende a ser bastante desafiador na vida dos pais, porque é uma mudança muito grande, né? No começo, antes do bebê nascer, principalmente quando é o primeiro filho, a gente tem uma vidinha mais tranquilinha, acorda quando quer, dorme quando quer, come quando quer. E quando vem o bebê, a gente precisa se adaptar, né, a ele, aos cuidados dele. Ele exige bastante de cuidados porque é muito pequenininho. E o engraçado é que ele é bem pequenininho e ele ocupa quantos adultos tiver pela casa, ele aproveita ali em prol dos cuidados dele, né? Isso é muito engraçado. Mas assim, é uma adaptação tanto aos pais, né, essa rotina diferente, esse cuidado, esse amor gigantesco que eles sentem, essa transferência, né, de prioridade. Antes de ter filho, a nossa prioridade é a gente mesmo, depois a gente pensa tudo no bebê primeiro, tudo nos filhos primeiro. Então há uma adaptação e também do bebê, porque antes o bebê estava na barriga e dentro da barriga o bebê estava lá todo apertadinho, fechadinho, né? Tinha alimentação ali contínua, ele não precisava nada para nada porque tudo estava sendo suprido para ele perfeitamente, né? Ele não sentia desconforto de cólica, não sentia desconforto de fome, por exemplo, não sentia oscilação de temperatura, de cheiros, de barulhos, porque tudo dentro da barriga era constante para ele, né? Então ele não sentia nada, ele estava sempre bem, sempre pleno. E aqui fora ele precisa se adaptar. Então por isso é muito importante nesse primeiro trimestre fazer a esterogestação, né? A esterogestação fala sobre fazer uma mudança suave, né, da vida dentro do útero para aqui fora do útero. Então tudo que remete ao útero para o bebê é bem importante, traz conforto e segurança para ele. Você vai perceber que o bebê tem vários reflexos, né? Então, por exemplo, o mais conhecido que vocês vão ver já de primeira é o reflexo de Moro ou o reflexo do abraço, que é quando o bebê procura, assim, ele abre os bracinhos, assim, assustado geralmente, né, já chorando. Ele começa devagarzinho, assim, daí na primeira, segunda, terceira ele já abre os braços e já fica desesperado, porque ele tá procurando as paredes do útero. O que seria, né, as paredes do útero? Porque no útero é tudo fechado, ele sentia o limite em todo o corpinho dele. E aqui fora é só, né, o nosso corpo, o chão, o colchão, né, a gente só tem um limite. E pro bebê isso é estranho, parece que ele tá caindo. Então você vai perceber aqui no canal tem muitos vídeos falando de como cuidar do bebê, dando dicas de como cuidar, de como ajudar a acalmar o bebê, falando sobre isso, né, de acordo com as necessidades dele, como ajudar a acalmar o bebê. A esterogestação fala, por exemplo, né, de usar o sling, da importância de usar o sling, porque traz esse conforto, né, do útero, esse aconchego, tá juntinho do corpo, mas ao mesmo tempo, né, os pais terem mãos livres para poder fazer as outras coisas também. Então isso é bem legal, dê uma olhadinha sobre esterogestação que você vai gostar. Mas nesse vídeo eu quero falar um pouquinho do desenvolvimento do bebê nesse primeiro trimestre aqui fora da barriga. Então assim, nos primeiros dias é uma adaptação, né? Na primeira semana o bebê nem percebe direito que saiu fora da barriga, é bastante sonolento, vai se desenvolvendo, né, ao longo das semanas, vai ficando mais espertinho. Então comparar o bebê assim de uma semana para um bebê de 4 semanas tem bastante diferença. Você vai perceber no sono, né? Geralmente o bebê nas primeiras semanas ele mama e já dorme, já relaxa, depois ele já vai precisar começar um pouquinho de ajuda para pegar no sono. E assim, quando o bebê nasce, ele enxerga bem pouquinho. Nesse primeiro trimestre, o bebê vai desenvolver bastante a visão. Então assim, nos primeiros dias, ele enxerga bem pouquinho, assim, enxerga cerca de 30 centímetros, ele consegue ver a mãe. Mas não é uma visão nítida igual a nossa, que a gente consegue enxergar todas as cores, todas as formas, consegue enxergar tudo. Bom, a maioria pelo menos, né? Então assim, ele vai se desenvolvendo aos pouquinhos. Então nesses primeiros dias ele enxerga 30 centímetros, mas um pouco mais de borrão, assim, você vai perceber se você tiver um brinquedo que tem um lado que é preto e branco, por exemplo, ele vai gostar de ficar olhando, porque as cores contrastantes ele consegue enxergar bem. Então se tem alguém de preto, por exemplo, ele vai observar, vai seguir, né, segue a luz, adoram luz, ver luz. Então isso é muito bonitinho de ver ele se desenvolvendo. Então esse primeiro mês é bastante de desenvolvimento do bebê, né? Ele entender que tá fora da barriga, que tem um mundo aqui fora, e isso vai acontecendo muito aos pouquinhos. Já no segundo mês de vida ele já enxerga melhor, ele consegue ver bem as pessoas, ele já começa a querer esboçar ali uma conversa, prestar atenção no que os outros estão falando, né, que se estiver conversando com ele pertinho. Ele vai se desenvolvendo em pequenos pedacinhos de tempo, assim, quando ele tá acordadinho ele consegue conversar, brincar, esboça sorrisinhos, e é bem gostoso esse desenvolvimento do bebê. No terceiro mês,
que é o final, né, dessa esterogestação que eu tava falando, você consegue perceber uma diferença muito grande, assim, de um bebê de 3 meses para um bebê, né, recém-nascido. E assim, é pouco tempo pra gente na nossa vida de adulto, né, mas pro bebê é uma diferença enorme, é tempo suficiente para desenvolver, crescer muito. Por isso que a teoria da esterogestação fala isso, né, de fazer uma adaptação da vida dentro do útero para fora do útero nos primeiros 3 meses. Então no começo é mais intenso e depois vai adaptando a vidinha aqui fora, que você vai perceber grande diferença no bebê. Então um bebê com 3 meses, ele já conversa pra caramba, já gosta, né, de ficar fazendo barulhinhos para conversar, gosta de prestar atenção, já enxerga bem um ambiente todo, por exemplo, um quarto todo ele já consegue enxergar bem, não precisa ser só de perto que ele enxerga. Vai ver que a amamentação, que é um desafio muito grande no começo, fica bem mais fácil agora. O bebê já mama bem, de forma efetiva, já é bem eficaz. Quando o bebê nasce, é uma produção de leite enorme, porque o corpo precisa se adaptar à demanda do bebê, né? Então ele não sabe o quanto que aquele bebê mama, então ele produz mais do que o bebê precisa, então fica escorrendo leite e tal. Então já com 3 meses já é outro bebê, outra mãe, né? Já se adapta, já se ajusta à demanda do bebê. O bebê mama em bem menos tempo, porque no começo, lá nos primeiros, né, as primeiras semanas, o bebê fica 30, às vezes 40 minutos. Claro que cada bebê é um bebê, cada bebê tem um tempo, mas tem bebê que mama por mais tempo. Já com 3 meses, mama lá 5, 10 minutos no máximo e acabou, que ele quer ver outras coisas. Quer conversar, quer ver o mundo, para de mamar pra ver, prestar atenção na conversa dos outros e volta a mamar. Vira uma brincadeira pra ele, né? Geralmente com 3 meses já passa aquela fase das cólicas, do choro, porque, né, o bebê chora às vezes aparentemente sem motivo, então os pais já conhecem melhor o bebê, já entendem melhor o bebê, o que ele precisa, já tem uma rotininha mais estabelecida, então no final dos 3 meses é uma outra vida, né? Um marco muito importante dos 3 meses de vida do bebê é que ele quer ver tudo, quer conversar com tudo. É legal colocar o bebê, carregar o bebê no colo, olhando, né, as coisas. Eles gostam de ser carregados de costas pra gente, né, de frente pro mundo, pra poder ver tudo. Começa a sustentar melhor a cabecinha. E um marco muito importante é que ele começa a descobrir o mundo. Então ele começa a descobrir o mundo por onde? Pela boca. Tudo vai pra boca, né? É o começo, na verdade. A gente vai falar isso bastante no segundo trimestre da vidinha do bebê, no vídeo de segundo trimestre, mas ele começa a descobrir e ele começa por onde? Pelo próprio corpinho dele. Então ele começa a pegar as mãozinhas, colocar os dedinhos na boca, às vezes colocar todos os dedos na boca de uma vez só, porque ele tá se descobrindo, né? Tá se desenvolvendo, tá conhecendo o mundo e tá começando pelo próprio corpinho. Então não há problema nenhum nisso, deixa o bebê se desenvolver, deixa ele conhecer o próprio corpinho. Ele vai trabalhando, né, coordenação motora, é muito engraçadinho de ver que às vezes é uma concentração enorme, assim, pra colocar uma mão na outra e essa mão vir pra boca. É muito bonitinho ele se desenvolvendo, ele crescendo. Então pode deixar que faz parte do desenvolvimento do bebê. Nessa fase, desse primeiro trimestre, é muito legal cantar pro bebê, conversar. Não importa se você canta bem, afinado, desafinado, o bebê ainda não tem critério ainda para avaliar isso, para questionar, mas ele vai gostar, vai sentir, né, a voz, ele conhece já a voz da mãe, na verdade como se fosse a dele, né, porque até pouco tempo atrás a mãe e o bebê eram uma pessoa só. Mas é gostoso até o pai conversar, cantar, ninar o bebê, isso é muito importante. Geralmente eu falo, né? Geralmente o homem tem a voz mais grave, então isso costuma acalmar mais o bebê. Então os bebês gostam de sentir a voz dos pais, né? O pai falar, conversar, a mãe também, para o bebê ir se adaptando, né? Entendendo. Então vai trocar a fralda. Por mais que o bebê não entenda teoricamente, né? Olha, agora a gente vai pôr a roupinha e tal. É muito importante ir conversando com ele, porque aos poucos, né, ao longo dos dias, ele vai entendendo. E por mais que ele não entenda as palavras em si, ele vai aprendendo a entender, né, o sentido daquilo, né? Você falando carinhosamente com ele, explicando tudo o que tá acontecendo, ele vai aprendendo e vendo que tá seguro, que tá tudo bem. Pra brincar com o bebê nessa idade é conversar, cantar, pegar objeto, né, pra ir estimulando ele a pegar. Ele gosta de ver, acompanhar, né, o movimento. Então, assim, não pode acompanhar rápido, principalmente um bebê de 1 mês, por exemplo, né, os mais novinhos. Se você mexe o objeto rápido, o objeto, tipo, ele deixa de existir na frente da visão do bebê, porque ele não consegue acompanhar. Então, ir mexendo devagarzinho para ele vendo, estimulando a visão dele, ele pegar os objetos, mexer, isso é bem importante para o desenvolvimento do bebê. Ele vai gostar muito de brincar em momentos que ele estiver mais acordadinho. Então é assim, é uma atividadezinha por dia ali, tranquilo, uma de manhã, uma tarde, são em momentos assim. Claro que recém-nascidos geralmente eles só mamam e dormem, né? E choram também em alguns momentos no meio disso.
Mas você vai aos pouquinhos, né? O bebê tá acordadinho de boa, você pode ir estimulando ele, brincando com ele, que vai ser um momento bem gostoso de vocês. Você tem que aproveitar bastante porque, por mais intenso que seja, passa muito rápido. E aí, agora eu quero saber qual que é a idade do seu bebê, tá? Com quantos dias? Ou teu bebê ainda não nasceu? Quando que é a data prevista de parto? Quero saber um pouquinho de vocês. Coloque aqui nos comentários que eu adoro ler. Não esquece de curtir o vídeo para saber que você gostou, se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo.